que é que a gente pode ter em EURUSD? A tendência principal do mercado, no 4 horas, está de alta. E aqui eu vou buscar os pontos relevantes. A gente tem tanto liquidez aqui a ser capturada, como uma liquidez já capturada desses topos aqui, tá? Por essa movimentação. Ó, a gente teve a liquidez capturada e a gente tem a liquidez a ser capturada aqui pelo institucional. Então, a liquidez capturada aqui foi a liquidez dos topos. Então, a tendência é que a gente veja uma desvalorização do ativo, com base também na análise do dólar index, para vir capturar a liquidez agora dos compradores. Então, a ideia é que o mercado fez essa acumulação, fez uma captura de liquidez e aí comece a estruturar, tá? Para a queda em direção à captura dessa liquidez. E se eu for pegar todo esse range de movimentação que a gente teve aqui no EURUSD, eu marcaria o fundo desse movimento até o topo desse movimento. Vocês veem que ele contempla aqui, ó, acima de 50%, novamente, aquela questão que eu sempre trago do Premium Discount, né? Então aqui seria a região de Premium, seria a região ótima para a gente efetuar compras ou vendas, ótima para a gente efetuar vendas. Então o cenário vendedor também corrobora com o cenário de Premium aqui no mercado. E aqui o cenário comprador seria aqui abaixo dos 50%, porque o preço de EURUSD estaria 50% mais barato, ok? No mercado. Então, eu vou buscar fazer minhas compras nesse ponto e vou buscar fazer as minhas vendas nesse ponto aqui, que é justamente a mesma análise que a gente estava. Então, o mercado ele faz a captura de liquidez e a tendência é encontrar uma venda para buscar a captura próxima captura de liquidez, até o mercado entrar numa região de premium, tá? Numa região barata, e aí abaixo de 50%, que seria o melhor ponto para eu buscar fazer as minhas compras, tá, pessoal? Vocês estão entendendo? Tá tranquilo? Praticamente esse sentido aqui, tá? Então a gente pode ver de fato o movimento de queda de EURUSD vindo retestar a região abaixo ali de 50%, a região de prêmio, para a gente ter aí sim uma movimentação de compra no mercado. Então, como eu sempre falo para vocês, não necessariamente a gente precisa chegar até a região de prêmio para executar alguma operação. A gente pode executar de desconto, no caso, a gente pode executar na direção de prêmio aqui, ó, em direção à região de desconto e em direção à captura de liquidez. Aí você pode pensar, pô, Tony, mas o mercado não pode subir a partir daqui? Pode. Tá? E se isso acontecer, a gente vai atualizar a nossa análise. Mas com base no cenário que está aqui, a gente vê justamente isso que pode acontecer. Ele pode mitigar esse imbalance grande justamente. É aquilo, Vando, que a gente tem que observar no mercado. São as confluências que a gente utiliza para fazer a nossa análise, né? E aqui, obviamente, estou fazendo uma análise não é para amanhã, é para uma análise para a semana inteira. Por isso que eu estou olhando aqui no gráfico de 4 horas. Eu vou descer isso depois lá na nossa comunidade, mas assim, você tem que observar as confluências para você executar o seu operacional. Porque aqui a gente tem a confluência da captura de liquidez, tá? Captura de liquidez dessa região. Então, se ele captura aqui os vendedores, ele quer vender o mercado. Uma confluência. Segunda confluência, região de prêmio, região cara que deve ser vendida. Ou seja, se a gente está na região cara, a ideia é vender esse ativo. E aí a gente também tem aqui embaixo a terceira confluência, que seria a liquidez no mercado. Então, ele captura a liquidez de cima para capturar a liquidez de baixo. Quarta confluência, justamente o que você falou, Vando. Se ele pode mitigar essa imbalance grande, justamente, mais uma confluência. A gente tem uma região de ineficiência aqui abaixo do mercado que pode vir a ser buscada durante essa semana, ok? Então é praticamente isso, praticamente esse cenário que eu enxergo para EURUSD, e caso ele venha invalidar, e o pessoal que já assistiu a aula de range lá na comunidade, que é essa aqui, quando eu falo dos ranges de negociação, o que é que acontece? O range de negociação de EURUSD nesse ponto é justamente esse aqui, tá? A gente tem esse range aqui de negociação. E quando eu falo sobre a invalidação de range, se ele vier aqui, ó, a gente vai desconfigurar esse range e vai se mapear pelo próximo range que vai surgir para encontrar uma possível negociação acima, ou seja, o cenário se desconfiguraria caso esse topo superior aqui fosse quebrado, até para atualizar a região de Premium Discount dentro desse caso, tá? Então ele pode sim vir a mitigar esse ponto de ineficiência que a gente tem aqui abaixo, tá certo?